O avanço recente na observação de exoplanetas, particularmente no caso de Próxima B, revela um ponto de inflexão tanto tecnológico quanto conceitual na busca por vida extraterrestre. O ponto central dessa investigação repousa sobre a detecção de emissões luminosas incomuns na face permanentemente escura do planeta, um fenômeno que, à primeira vista, desafia explicações puramente naturais. A interpretação desses dados, obtidos a partir de telescópios terrestres e, mais recentemente, do telescópio espacial James Webb, coloca a comunidade científica diante de um dilema. Estamos diante de um fenômeno físico ainda não identificado ou de um possível indício de atividade tecnológica alienígena? A repetição dos sinais, sua frequência específica no espectro infravermelho e visível e a ausência de padrões compatíveis com emissões naturais conhecidas sugerem que a investigação não pode ser descartada como mera curiosidade estatística ou ruído instrumental. A hipótese mais extraordinária, mas também a mais tentadora, é a de que se trate de luz artificial, possivelmente de origem urbana ou industrial. Essa interpretação é sustentada pela possibilidade de identificar assinaturas espectrais descontínuas e não térmicas, típicas de LEDs, lasers ou outras fontes elétricas, que diferem marcadamente do espectro de emissão térmica natural. Nesse contexto, o instrumento MIRI, Mid-Infrared Instrument, do JWST, desempenha um papel crítico, capaz de diferenciar emissões térmicas e não térmicas e de mapear a distribuição espacial da luz, determinando se a fonte é pontual ou difusa. Adicionalmente, a busca por modulação ou codificação nos sinais luminosos, análoga a técnicas de comunicação como modulação por largura de pulso, poderia, se detectada, fortalecer a hipótese de uma origem tecnológica. Até agora, nenhum padrão inequívoco foi encontrado, mas a ausência de evidência não equivale à evidência de ausência, sobretudo em um campo onde o ineditismo dos dados ainda impõe prudência metodológica. Por outro lado, explicações menos especulativas incluem o brilho atmosférico, air glow, produzido por gases excitados, anomalias térmicas associadas a vulcanismo intenso e a dispersão ou reflexão da luz estelar por poeira e gases. Cada uma dessas hipóteses apresenta fragilidades. A ausência de linhas espectrais típicas do airglow enfraquece essa explicação, enquanto a escala e a constância das emissões observadas tornam improvável que vulcanismo ou reflexão sejam causas únicas. O cenário mais sóbrio e conservador é o de um fenômeno natural ainda não caracterizado, mas que pode, com o avanço da instrumentação, ser identificado nos próximos anos. A compreensão desse fenômeno exige um mergulho mais profundo nas características físicas de Próxima B. Trata-se de um planeta com massa estimada em pouco mais de uma vez a massa da Terra, orbitando sua estrela, Próxima Centauri, uma anã vermelha do tipo M5.5, a apenas cerca de 7 milhões de quilômetros, completando uma órbita em pouco mais de 11 dias terrestre. A proximidade extrema implica acoplamento de maré, o que mantém sempre a mesma face voltada para a estrela. Isso cria um contraste térmico brutal entre um hemisfério permanentemente iluminado e outro mergulhado em escuridão eterna. A possibilidade de existência de uma zona de penumbra, com temperaturas moderadas e circulação atmosférica capaz de redistribuir calor e, potencialmente, manter água líquida, é um dos pontos centrais nas simulações que avaliam a habitabilidade do planeta. Entretanto, Próxima B enfrenta um desafio crítico: a atividade estelar intensa de sua estrela hospedeira. Próxima Centauri exibe erupções frequentes e violentas, liberando radiação ultravioleta e raios X em níveis que, sem um campo magnético protetor, poderiam destruir ou modificar quimicamente qualquer atmosfera existente. Uma superexplosão observada em 2017 aumentou em 68 vezes o brilho ultravioleta da estrela em segundos,
um evento potencialmente devastador para qualquer biosfera superficial. Ainda assim, não se pode excluir a existência de mecanismos adaptativos, como vida subsuperficial ou baseada em bioquímica distinta da terrestre, ou mesmo a possibilidade de um campo magnético planetário que ofereça proteção suficiente contra o bombardeio estelar. O interesse em Próxima B transcende a questão estrita da habitabilidade. A proximidade do sistema, pouco mais de 4 anos-luz, o coloca no centro de iniciativas tecnológicas ambiciosas, como o projeto Breakthrough Starshot, que planeja enviar minúsculas sondas com velas de luz a 20% da velocidade da luz, alcançando o sistema em cerca de 20 anos. O retorno de dados diretos dessa magnitude poderia responder a perguntas que nem mesmo telescópios como o JWST ou o futuro Extremely Large Telescope, atualmente em construção no Chile, conseguem resolver à distância. A busca por tecnoassinaturas, como luz artificial, é hoje uma das frentes mais promissoras e polêmicas da astrobiologia. Pesquisadores como Avi Loeb e Edwin Turner já estabeleceram os parâmetros teóricos para essa detecção: observar a face noturna de exoplanetas e procurar emissões incompatíveis com fontes naturais. No caso de Próxima B, cálculos indicam que, para que o JWST pudesse detectar luzes comparáveis às de nossas cidades, seria necessário que elas fossem centenas de vezes mais intensas do que as da Terra, ou concentradas em um intervalo espectral muito mais estreito. Isso não inviabiliza a busca, mas impõe restrições técnicas e conceituais que tornam improvável um flagra direto no curto prazo. Mesmo assim, a simples possibilidade de uma detecção futura mantém o interesse científico elevado, pois confirmaria, de forma indireta, a presença de uma civilização tecnológica. A prudência, contudo, exige que se mantenha uma perspectiva ampla. A evolução da vida na Terra seguiu um caminho altamente contingente. Não há garantias de que outras formas de vida tenham desenvolvido sentidos, necessidades energéticas ou hábitos tecnológicos que resultem em iluminação artificial detectável. É plausível que civilizações alienígenas, se existirem, utilizem outros meios de organização espacial e energética que não deixem marcas visíveis para nós. Isso obriga a uma ampliação das estratégias de detecção, integrando buscas por bioassinaturas químicas, padrões atmosféricos e sinais eletromagnéticos de comunicação. O estudo de Próxima B, portanto, é mais do que a busca por um vizinho habitado. Ele serve como laboratório conceitual para testar e refinar metodologias de detecção que poderão ser aplicadas a uma vasta gama de exoplanetas. À medida que instrumentos como o Extremely Large Telescope, o LUVOIR e o HABEX se tornem operacionais, a capacidade de análise direta de atmosferas e superfícies planetárias aumentará, permitindo medições mais precisas de parâmetros críticos para a habitabilidade. Nesse sentido, a observação contínua de Próxima B não apenas pode trazer respostas sobre um planeta específico, mas também consolidar um arcabouço metodológico para a astrobiologia como um todo. E justamente porque esse campo de estudo está em expansão acelerada, é fundamental que mais pessoas acompanhem e participem dessas discussões. Se você se interessa por esse tipo de investigação, comentar suas ideias, compartilhar esse conteúdo e se inscrever no canal garante que mais pessoas tenham acesso a informações fundamentadas e atualizadas. E isso fortalece a própria comunidade que acompanha e debate os avanços na busca por vida no universo. Outro aspecto fundamental na análise de Próxima B é compreender como as condições locais podem influenciar não apenas a habitabilidade, mas também a evolução de eventuais ecossistemas e tecnologias. A noção de habitabilidade, frequentemente resumida à presença de água líquida e posição na zona habitável, é simplista diante da complexidade dos fatores envolvidos. Um planeta com massa similar à da Terra, composição rochosa e órbita estável pode, ainda assim, ser hostil à vida, caso a radiação estelar seja excessiva
ou a atmosfera apresente composição química incompatível com processos biológicos conhecidos. Por outro lado, ambientes extremos na Terra demonstram que a vida é capaz de prosperar sob condições aparentemente letais, expandindo as fronteiras do que consideramos possível. Isso obriga a ciência a não descartar cenários que, à primeira vista, pareçam inóspitos, como a face permanentemente escura de Próxima B, onde fontes alternativas de energia, térmica, geotérmica ou mesmo artificial, poderiam sustentar cadeias tróficas adaptadas. A física do acoplamento de maré implica que a circulação atmosférica e oceânica desempenha um papel central na redistribuição de energia. Modelos climáticos globais aplicados à Próxima B indicam que, caso possua atmosfera suficientemente densa, o transporte de calor entre hemisférios poderia evitar extremos térmicos absolutos e gerar zonas de transição relativamente estáveis. Nessas regiões, denominadas comumente terminadores ou zonas de penumbra, temperaturas moderadas e ciclos de condensação e evaporação de água poderiam criar nichos ecológicos persistentes. A viabilidade dessa hipótese depende fortemente da composição atmosférica, do efeito estufa resultante e da presença ou não de correntes oceânicas, parâmetros que permanecem fora do alcance de medições diretas, mas que telescópios de próxima geração poderão avaliar por meio de espectroscopia de alta resolução. O desafio da radiação estelar, entretanto, não pode ser subestimado. A atividade de uma anã vermelha como Próxima Centauri não é constante. Surtos energéticos imprevisíveis podem ionizar e erodir atmosferas em escalas de tempo relativamente curtas. Para que um planeta retivesse uma atmosfera estável ao longo de bilhões de anos nesse ambiente, seria necessário um campo magnético robusto, gerado por um núcleo líquido e dinâmico. Esse campo não apenas desviaria partículas carregadas, mas também reduziria a taxa de escape atmosférico, preservando gases Estudos essenciais, de perda atmosférica como dióxido de carbono, em exoplanetas nitrogênio próximos de e anãs oxigênio, vermelhas, reforçam sem essa barreira, preocupação. mesmo um Mas planeta também inicialmente revelam que rico em sistemas água com certas poderia perder configurações grande parte orbitais de seu e de inventário para rotação o espaço. podem mitigar parte desse risco. A perspectiva de detecção de tecnoassinaturas e não apenas bioassinaturas amplia o espectro de possibilidades observacionais. Caso haja civilizações tecnológicas em Próxima B, a emissão de luz artificial na faixa visível ou infravermelha representaria um marcador inequívoco de atividade inteligente. A dificuldade reside no fato de que a detecção exige intensidade e padrões espectrais acima de um limiar específico, muito além do que a atual iluminação noturna terrestre produziria se observada a distâncias interestelares. Essa limitação técnica não invalida a busca, mas direciona o foco para sinais mais plausíveis de serem detectados, como emissões concentradas em faixas de frequência específicas, utilização de lasers de alta potência ou padrões temporais consistentes com comunicação deliberada. Tais sinais, se identificados, poderiam ser diferenciados de ruídos naturais por sua periodicidade e coerência espectral. Além disso, a análise de Próxima B serve como plataforma conceitual para testes metodológicos, que terão aplicação em centenas de outros exoplanetas. Cada avanço instrumental, desde a capacidade do JWST de separar espectros planetários, até a resolução angular extrema do futuro Extremely Large Telescope, aproxima a ciência de um cenário em que medições diretas de atmosferas e superfícies se tornem rotina. Nesse sentido, Próxima B não é apenas um alvo, mas um caso de estudo que orienta a astrobiologia sobre quais parâmetros priorizar, quais modelos climáticos refinar e como interpretar sinais ambíguos. A abordagem integrada, que considera fatores físicos, químicos e tecnológicos, é a única capaz de gerar hipóteses robustas sobre a existência de vida. Ignorar qualquer um desses elementos, seja o impacto de erupções estelares, seja a possibilidade de vida subsuperficial, seja a emissão deliberada de sinais luminosos,
resultaria em um quadro incompleto. É precisamente essa complexidade que mantém a investigação ativa e que alimenta o interesse público e científico. Afinal, cada dado adicional sobre Próxima B não apenas descreve um mundo distante, mas redefine os limites do que entendemos como possível no cosmos. E se você acompanha essa jornada científica e quer ver mais análises aprofundadas como esta, inscreva-se e ative as notificações agora mesmo. Assim você garante que estará entre os primeiros a conhecer as próximas descobertas sobre Próxima B e outros mundos que podem mudar para sempre nossa visão do universo. A análise contínua de Próxima B também levanta uma questão central sobre como definimos e priorizamos alvos na busca por vida fora da Terra. A proximidade do planeta é um fator de peso, mas não o único determinante. Outros exoplanetas mais distantes, como K2-18b ou TOI-700e, apresentam parâmetros que, em certos aspectos, podem ser mais favoráveis à vida, especialmente no que diz respeito à estabilidade estelar. Próxima Centauri, por ser uma anã vermelha ativa, introduz incertezas adicionais que dificultam projeções a longo prazo sobre a permanência de condições habitáveis. Essa diferença ressalta a importância de um critério múltiplo de avaliação que combine distância, composição planetária, posição na zona habitável, estabilidade da estrela hospedeira e potenciais bio- ou tecnoassinaturas. No caso de Próxima B, as condições extremas derivadas da rotação sincronizada com a estrela fazem da dinâmica atmosférica um fator determinante. Simulações climáticas tridimensionais indicam que, na ausência de atmosfera, a diferença de temperatura entre hemisférios seria tão acentuada que apenas a faixa intermediária poderia apresentar temperaturas compatíveis com água líquida. Com a atmosfera densa, entretanto, a circulação de ventos de alta altitude poderia suavizar essas diferenças, ampliando a área potencialmente habitável. Isso dependeria não só da composição, mas também da espessura da atmosfera, já que atmosferas muito finas não conseguiriam reter calor suficiente para manter zonas temperadas estáveis. Outro ponto fundamental é o impacto da radiação de alta energia sobre a química atmosférica. Mesmo que exista uma camada protetora, como o ozônio, os eventos de flare podem destruí-la temporariamente, expondo a superfície a doses elevadas de radiação ultravioleta. Essa vulnerabilidade pode restringir a vida superficial, mas não exclui a possibilidade de ecossistemas subterrâneos ou subaquáticos que estariam protegidos dessas variações. Na Terra, exemplos de vida em ambientes extremos, desde organismos em fontes hidrotermais profundas até micro-organismos resistentes à radiação, demonstram que a adaptação é possível, embora as formas de vida resultantes possam ser muito diferentes do que normalmente imaginamos. No campo da detecção de tecnoassinaturas, um desafio conceitual é que a ausência de sinais não implica ausência de civilização. Uma sociedade avançada pode não emitir luz artificial em padrões detectáveis ou pode empregar tecnologias que não interagem com o espectro eletromagnético, de forma a gerar rastros observáveis a grandes distâncias. Isso leva a uma discussão mais ampla sobre a diversidade potencial de soluções tecnológicas e energéticas. Civilizações podem optar por iluminação de baixa dispersão, subterrânea ou adaptada a espectros não visíveis aos nossos instrumentos. O viés antropocêntrico na busca por sinais é, portanto, uma limitação que precisa ser constantemente revista. A pesquisa em torno de Próxima B também serve como catalisador para o desenvolvimento de novos instrumentos e metodologia. O Extremely Large Telescope, quando operacional, terá capacidade para observar diretamente a atmosfera de planetas próximos, identificando gases-chave como oxigênio, metano e dióxido de carbono com precisão sem precedentes. O futuro telescópio LUVOIR, se construído, ampliará essa capacidade, incluindo detecção de poluentes industriais que poderiam funcionar como marcadores de atividade tecnológica.
Essas ferramentas não apenas aumentarão a sensibilidade na detecção de bio e tecnoassinaturas, mas também permitirão excluir hipóteses com mais segurança. A relevância de Próxima B, portanto, ultrapassa seu valor como possível lar para a vida alienígena. Ele se tornou um campo de prova para hipóteses científicas e tecnológicas, que, uma vez validadas, serão aplicadas em um número crescente de mundos descobertos a cada ano. Cada observação, cada refinamento de modelo climático e cada tentativa de detecção espectral alimentam uma base de conhecimento que expande as fronteiras do que é possível investigar a partir da Terra. O caso de Próxima B mostra que a busca por vida fora do nosso planeta é tanto uma questão de exploração cósmica quanto de aprofundamento metodológico, uma combinação que está moldando o futuro da astrobiologia e da astronomia observacional. Ao chegar às considerações finais sobre Próxima B, é importante reconhecer que este exoplaneta simboliza um ponto de encontro entre expectativa popular e rigor científico. Ele está próximo o suficiente para figurar como candidato prioritário na busca por sinais de vida, mas ao mesmo tempo apresenta condições que, à luz do conhecimento atual, tornam qualquer conclusão precipitada imprudente. A proximidade, medida em pouco mais de 4 anos-luz, é enganosa no sentido prático. Com a tecnologia de propulsão disponível, essa distância ainda representa uma barreira de milênios para viagens tripuladas. Assim, a exploração se mantém dependente de telescópios e, futuramente, de sondas automatizadas de altíssima velocidade. A eventual confirmação de qualquer tipo de bioassinatura ou tecnoassinatura em Próxima B exigirá um corpo de evidências multidisciplinar. Espectroscopia, para identificar gases que sugiram processos biológicos, análise de variações luminosas, para detectar possíveis estruturas artificiais, e monitoramento prolongado para diferenciar fenômenos transitórios de padrões persistentes, são etapas essenciais. Essa abordagem integrada é a única capaz de evitar interpretações precipitadas, como ocorreu em outros momentos da história da busca por vida extraterrestre, onde sinais promissores acabaram sendo atribuídos a causas puramente terrestres ou instrumentais. Mesmo sem uma confirmação definitiva, Próxima B já cumpre um papel central. Ele impulsiona investimentos, inovação tecnológica e colaboração internacional em torno de um objetivo comum. Projetos como o Breakthrough Starshot, a construção do Extremely Large Telescope e os conceitos para o LUVOIR e HABEX são, em parte, justificados pela promessa de responder à questão sobre a vida em planetas vizinhos. O retorno desses esforços, no entanto, vai muito além de um único mundo, beneficiando todo o campo da astronomia, com dados e técnicas que poderão ser aplicados em milhares de outros sistemas estelares. A lição mais ampla que Próxima B nos oferece é que a busca por vida fora da Terra não é uma corrida por descobertas rápidas, mas um processo acumulativo e rigoroso, no qual cada medição e cada hipótese testada acrescentam camadas de compreensão sobre a diversidade de mundos no cosmos. Ao manter o foco tanto na ciência básica quanto nas tecnologias de detecção mais avançadas, aumentamos nossas chances de, no futuro, responder de forma inequívoca à questão que há séculos fascina a humanidade. Estamos sozinhos no universo? E se esse tema te instiga, compartilhar este conteúdo e deixar seu comentário sobre as possibilidades de vida em Próxima B é mais do que interação. É uma forma de fortalecer o debate e manter viva a curiosidade coletiva que impulsiona a própria ciência.